Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Avançando com Opções, e hoje eu vou passar um pouco de um prospecto onde quais são os riscos que a gente toma a partir do momento que a gente entra num fundo de investimento. Fica calmo que a gente vai passar aqui de uma forma bem tranquila e você entender aonde você está colocando o seu pé. Vamos lá? Bom, vamos ser bem simples e objetivo. O conteúdo desse vídeo é em cima de uma matéria que veio aqui, de um fundo de investimento que quebrou, né? O pessoal dormiu valendo R$10 a cota e daqui a pouco acordou com menos R$300. Eu abri uma das matérias, essa aqui é da Infomoney. Então, se você jogar aqui, Fundo Pátria, quebrou, você já vai ver várias matérias sobre o tema. A questão é a seguinte: dormiu valendo R$10 e quando acordou era menos 301. Aí me perguntaram no Instagram, se você não é inscrito no Instagram, você está perdendo tempo. No Instagram eu sempre abro a caixa de perguntas, você pode mandar pergunta lá e normalmente vira tema de vídeo ou eu respondo por lá mesmo. Então é interessante para a gente estar sempre mantendo contato. Então se inscreva lá no Instagram, é de graça e vale muito a pena, tem sempre conteúdo. A questão é a seguinte, tá? Esse fundo, ele era uma holding de um portfólio da Centro-Sul S.A. Foi montado para poder salvar. O que era essa holding? São 4 shopping centers: Taubaté, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. Estou montando um vídeo aqui em cima do que eu julgo necessário para você entender os seus riscos nos fundos de investimento imobiliário, e a gente põe o pé aqui nos fundos de investimento geral. É possível ficar negativo? Fica até o final do vídeo aqui, você vai ver o que pode ocorrer caso aconteça isso no seu fundo imobiliário e quais que você corre esse risco. Essa holding desse portfólio trouxeram fortes perdas do produto e acumulou rentabilidade negativa de 97% em 2022 e de 53% em 2021. Então a cota iniciou com R$1.000 e você vê que antes de ter essa quebra já estava valendo 10. Então entenda que o preço, ele sempre precifica o risco. Às vezes a gente acha que é oportunidade, Magazine, Cogna. Estamos falando agora de ações, mas a base, a premissa é sempre a mesma. Então toma cuidado com esse quesito de que eu vou colocar o dinheiro porque eu vou multiplicar. Você pode multiplicar. Existe essa grande possibilidade de você pôr 1.000 e virar 3. Só que existe a chance de virar pó. Então tomem cuidado. Existe uma questão que você tem que entender o risco e ver se vale a pena. Eu chamo sempre dessa parte da carteira como uma pimentinha. E eu vou te passar no final aqui aonde eu ainda estou alocando. Se você já me conhece, vai saber possivelmente qual é o fundo que eu vou falar que eu ainda estou alocando. Não é uma recomendação de forma alguma. Entenda que tem risco. Entenda, sim, pode quebrar, tudo pode quebrar. Então tomem cuidado. Então vamos voltar aqui. Você viu aqui que foi um fundo que quebrou. Ele teve uma precificação em cima do preço do ativo. Eles contavam infelizmente, eles contavam com uma forma de alavancagem, né, de subsídio. Então eles iam pagar menos para poder fazer a continuação das dívidas e acabou dando problema aí que não teve esse subsídio. E aí acabou precificando por mais, fora que a gente estava passando por um momento onde a taxa está muito alta. Então isso, tomar crédito agora é um risco muito grande. Agora a gente vem aqui para os fundos imobiliários. Vem comigo. Quais são os riscos de um fundo imobiliário? Então a gente já entendeu que existe risco num fundo privativo, onde você compra cotas de ações, cotas. São gestões terceirizadas, onde você assina um cheque em branco e dependendo da lâmina que você tiver, você pode sim perder tudo e ainda ficar devendo. Olha só que detalhe: se você compra uma ação e ela vai a zero, ela virou pó, você perdeu o que você colocou. Se você compra um fundo de ação, ele não tem somente aquela ação, ele tem
uma gestão em cima. E aí você pode ainda ficar negativo além do que você colocou o dinheiro. Então tome cuidado, leia a lâmina de cada tipo de portfólio antes de colocar o seu dinheiro. Risco número 1, risco de mercado. Então, como funciona o risco de mercado? Este é o risco de que os preços e as taxas dos ativos do fundo variam. Isso pode ser causado por mudança de economia, como variação de taxa de juros, ou setor imobiliário, como aumento e diminuição da demanda por locação ou venda de imóveis. Então, vem cá. Se você tem um fundo de imobiliário, vamos lá no setor de shopping. Quando teve a pandemia, quando teve todo aquele problema, o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, ninguém estava indo mais no shopping. O shopping tinha que estar fechado, tinha restrição de horário, tinha todo um contexto dificultando a venda de produtos dentro do shopping. Logo, muita empresa quebrou, muita empresa precisou devolver a sala comercial e teve uma vacância. Automaticamente, se não tem dinheiro entrando, o fundo começa a ter prejuízo, porque ele tem custo fixo. Então ele tem a portaria, ele tem os terceirizados, segurança, água, luz, tem coisas que não diminui tanto, mesmo não tendo tanto uso. E aí acaba tendo um valor negativo no quesito custo e pouco dinheiro entrando em caixa. Logo, a cota diminuiu. Por quê? Porque foi pago menos proventos. Logo, por conta de ter menos dinheiro entrando no caixa. Isso é natural. Então, esse é o primeiro risco que você pode estar correndo. Vamos para o segundo agora, risco de liquidez. A liquidez basicamente é o comprador e o vendedor. Se você tem um fundo onde ele tem uma liquidez diária muito bacana, vamos dizer aí se você tem bastante cota. A gente tem que pensar que a gente começa pequeno, mas a ideia é evoluir, é crescer. E se a gente vai crescer, automaticamente a gente precisa pensar se o fundo que a gente está colocando no nosso dinheiro, a gente vai conseguir tirar com facilidade. Vão ter fundos aí que tem um spread muito grande entre o comprador e o vendedor. Então você vai comprar um fundo aí de R$100, só que vai estar a melhor oferta de venda, R$100,10. A melhor oferta de compra, R$99. Aí tu fala, cara, tem R$1,10 de diferenciação entre o comprador e o vendedor. Isso é um spread muito alto. Isso é o primeiro ponto de você ver que não tem liquidez no book. Então tomem cuidado. Não quer dizer que não pode comprar. Quer dizer que você tem que observar como um ponto de exclamação. Eu preciso realmente alocar nesse. Está com um custo bom? Então você vai fazer todo um parâmetro. Vamos para o próximo. Risco de inadimplência. O que seria isso? Esse risco de inadimplência basicamente é risco dos inquilinos dos imóveis não paguem os aluguéis. Isso afeta diretamente a renda do fundo e, consequentemente, o risco do rendimento ser derrubado. Então, o rendimento distribuído dos cotistas vai diminuir. A falta de diversificação dos investimentos aumenta os riscos dos negócios. Então, a gente volta para aquele risco número 2 e põe no risco número 3. Um vai encaixando no outro. Você tem que sempre observar se o seu fundo imobiliário ele contém uma quantidade de diversificação. Se você tem um shopping em São Paulo, você tem um shopping em Minas Gerais, você tem um shopping em Santa Catarina, você está diversificando pontos. Às vezes a gente tem um problema em São Paulo e os outros não. Então, vai diminuir um pouco os inquilinos naquele shopping por conta de um problema aleatório, mas não vai afetar todos de uma vez. Aí a gente entra no quesito carteira de investimento. Se você tem um investimento num fundo imobiliário de shopping, automaticamente te obriga a você buscar outros tipos de fundos para você poder variar e diminuir o seu risco. Então, vamos para o próximo aí, para você entender a dinâmica da coisa. Risco de concentração. É por isso que eu não finalizei a conversa aí. A concentração é o quê? É aonde você vai colocar seus ovos na cesta. Então você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então eu tenho dinheiro para comprar 10 cotas. Eu vou comprar 10 cotas de um fundo de investimento de galpão logístico, porque tá bom.
que vai acontecer? Caso aquele setor sofra um problema na frente de tributação, de vacância, você vai estar completamente travado num setor só. Então, a concentração dos seus ativos em um tipo de investimento não é bom. Então, você tem que ramificar. O legal é você ter fundos de shopping, fundos de galpão logístico. Você tem que ter também fundos, dependendo do ciclo econômico, é interessante também. Sempre olhando alguns quesitos, onde vacância, se o preço está acompanhando o PVP, quais são os riscos dentro do fundo imobiliário, se ele está muito concentrado num ponto só. Então, vamos lá que vamos para a última e a cereja do bolo. Risco de gestão. Então, o que seria o risco de gestão? A gente já viu aí no começo do vídeo, a gente falando que a gestão se alavancou, entendeu que existia uma oportunidade onde ia ter um subsídio lá na frente e acabou dando problema aí. Então é interessante, a partir do momento que a gente compra um fundo, a gente entender qual é o risco que a gente está correndo. Então, vou dar um exemplo real aqui. Eu deixei escrito aqui que o desempenho do fundo depende da capacidade dos gestores de escolher bons ativos e negociar boas condições de locação e venda. Um mau gerenciamento pode resultar em baixo rendimento ou mesmo prejuízo. Tendo isso em vista, o que a gente consegue ver? Um fundo imobiliário onde eu já fiz vídeo dele falando, será que é prejuízo, será que é risco? Esse fundo imobiliário, assim como outros 3 que estão na mesma base, são os mesmos riscos, é um fundo onde eu sou cotista dele. Tem risco de quebrar? Gente, tudo tem risco de quebrar. A gente tem que entender o risco que vai existir em tudo na nossa vida. Agora, vai quebrar? Aí é outro ponto. O que acontece aqui? Eu comecei a comprar ele, eu estou negativo na minha média. Porém, eu comecei a comprar ele já nas quedas. Eu estou aqui, coloquei 5 anos. Você vê aqui que o último, esse ano aqui, ele teve uma queda muito grande, mas ele já vem se precificando. Por quê? Porque teve problemas na parte da sua carteira de crédito. Então, teve gente que não pagou. Ele vende crédito. É um fundo onde ele é high yield, ele tem um risco elevado. Mas aonde é que eu vejo aqui que, para mim, vamos lá, isso não é uma recomendação e eu vou te mostrar que existe um risco sim de ter problema. Mas vamos lá. Para mim, hoje, a cota patrimonial que não foi, vamos lá, deixar bem claro, não foi atualizada. A gente vai ver no último fato relevante isso. O PVP dele, em cima dessa cota, está metade. Então existe um upside. Quer dizer que vai voltar para o valor máximo? Qual foi o valor máximo? Chegou a ser negociado aqui, gente, R$170. Eu não creio e nem quero. Na verdade, eu vejo como upside para a gente voltar pelo menos a 0.7. 0.7 aqui, para mim já está suficientemente bacana. Por quê? Hoje ele está me pagando, o valor que eu estou colocando nele, ele está me pagando o rendimento que eu preciso em cima do valor que eu tenho. É um rendimento de quase 1% em cima do valor atual. Então, se ele tiver um upside, eu vou estar com um rendimento, porque eu comprei mais barato, eu vou estar com um rendimento muito melhor. Muito melhor. Então, nesse ponto é que eu pego e ponho essa cerejinha do bolo. Para mim é interessante. E aí, colocando isso como premissa, a gente vem aqui é o site Status Invest. A gente clica aqui em comunicado. O último comunicado aqui, foi dia 26/7, hoje é 27/7. Então foi ontem. Qual foi o comunicado? Já abri aqui para você, para a gente ficar alinhado. O comunicado, ele diz em cima de um comunicado de censura publicado pela B3. Isso vem por quê? Vem comigo. Quando estamos alinhados com a B3 deixa a empresa trabalhar normal. Porém, tem um monte de regra. Uma das regras que foi afligida, que foi aqui o descumprimento do item 5.2, ele diz o seguinte: tem que ter entrega dos documentos dentro do prazo, das demonstrações financeiras. Esse é o calcanhar de Aquiles
de HCTR11 e outros fundos aí, DEVA e etc. Estão no mesmo carruagem, estão no mesmo patamar. O que acontece? Vamos voltar aqui para o fato. Informamos que ainda não foram realizados pela administradora o ajuste no preço dos ativos em 31/12. Então, primeiro ponto aqui, o que eu entendi. Então, se tiver errado, deixa um comentário aí, somos humanos, mas o meu entendimento como investidor é que não foi atualizado o PVP. E ele ressalta aqui que uma vez que o declínio do valor justo, ou seja, eu entendo que esse valor justo é o valor negociado pelas cotas, aconteceu em momento posterior da data base, fruto de circunstâncias que resultaram no aumento de risco de crédito dos devedores. A gente teve um tempo atrás aí, fiz um vídeo falando sobre esse quesito que é oportunidade oscilada. A gente está aportando aí no fundo imobiliário onde está tendo problemas de pagamento. Os CRIs que ela tem em carteira, a maioria é do Forte Securizadora SA. Então, assim, existe um risco, sim, se a gente tiver problema com a Forte Securizadora. Olha quanto que tem de cotas em cima dessa companhia. Então, o problema é isso, a diversificação do fundo que está começando a ficar já há um bom tempo precária. Minha opinião, volto a falar. Você é obrigado a comprar isso? Não. Eu volto a dizer, eu tenho uma parte do fundo, do meu dinheiro, que eu gosto de aportar em pimentas. Para mim isso aqui é uma pimenta. Isso aqui é um fundo imobiliário que ele pode sim ter uma expansão, porque já precificou no preço o seu risco, como também pode cair mais, já caiu para 43. Então, vale a pena entender até onde você consegue segurar ele. Voltando aqui para a questão do fato relevante, dessa forma, a administradora entende que para fins de data base 31/12, os títulos encontram-se marcados a valor justo e não necessitam de ajustes adicionais. Então, o que eu consigo entender aqui? Que a marcação a mercado já fez seu papel, então o preço já caiu além do seu valor justo. É isso que eu consigo entender aqui. E ela deixa bem claro que segue fazendo os esforços para poder acertar esse problema, e caso tenha multas, não serão arcadas pelo fundo. Ou seja, os cotistas não vão pagar. É isso que ela está falando aqui. Devemos entender que, se ela está falando que não vai pagar, eles vão, com a parte de custo de administração e etc e tal, vão arcar com esse problema que, cá entre nós, foram eles mesmos que se enfiaram, colocando muitos ovos na mesma cesta. Esse é o ponto negativo do fundo. Para poder finalizar esse conteúdo, eu estou aqui aberto no home broker da Orama. Toda vez, todo dia que eu consigo fazer uma graninha aqui, eu fiz aqui no índice, operei, fiz R$113, então com custo, a gente observar aqui, a gente vai ver que eu operei mais cedo. Por que está desse jeito? Porque eu pus o robô da FlexCam para operar o gradiente linear. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não é tema do vídeo, mas é interessante mostrar onde ele operou para mim com 14 contratos no total. Não foi 14 de uma vez, ele entra, sai, vai fazendo um preço médio, e eu fiz os R$113. Isso aqui no final aqui vai dar R$100 de lucro, tirando os custos. E esse dinheiro, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar alocando. É assim que eu trabalho. Então vem aqui, esse dinheiro vai cair amanhã na minha conta. Então eu tenho já um saldinho lá na conta. Não é trade croissant não, aqui. E a gente vai estar comprando. Eu vou comprar 2 cotas. Para mim, o HCTR, no atual momento, se a gente olhar aqui, ele está caindo 3,16%. Entendo, por conta desse problema, volto a falar, é um risco. Você que está iniciando, eu só tenho 100, 200 reais, tenho R$1.000 para iniciar. Não entra num fundo desse. Você tem fundos muito mais sólidos
e consistente. Lógico, possivelmente vai pagar menos proventos aí mensais, mas ele tem uma relevância, uma solidez maior do que um fundo desse tipo. Então tomem cuidado. Eu estou entrando, na verdade já estou nele, né? Estou melhorando o meu preço médio para poder aguardar uma oportunidade de saída. Então vou colocar aqui para poder a gente sair logo. Praticamente está o mesmo valor que eu recebi, que eu vou receber amanhã, um pouquinho menos, mas eu tenho saldo para cá. E aí qual é a ideia? Eu ganhei um dinheiro no risco dos mini índices. Se quiser um vídeo falando sobre os mini contratos, deixa um comentário aí, se tiver bastante comentário, eu entro nesse tema. Porque eu me sinto como uma pessoa que estou educando como muito arriscado a gente se alavancar. Então eu me retenho aí de fazer vídeos de day trade. Mas se você falar para mim, Eduardo, eu gostaria que você fizesse, porque eu gosto da forma como você explica, ou eu tenho dúvida de tal coisa que eu não vi ainda ninguém falar, deixa o comentário e aí eu vejo a relevância do pessoal para estar podendo montar um vídeo aí falando somente sobre mini índice, mini dólar e etc. Então, estou vendo aqui com 8.1 eu vou ficar aqui na boca, eu vou deixar 8.1. Vamos colocar aqui para comprar. Eu apareço aqui agora, ó, tenho duas cotas com 8.1, sou o primeiro da boca. Daqui a pouco eu saio. Ó, se a gente olhar aqui, ó, aqui tá para sair. Eu gosto de comprar aqui pelo home broker, eu vou te explicar o porquê. Porque desta forma eu consigo não estar pagando nenhuma taxa. Fundo imobiliário não paga taxa de qualquer forma. Porém, quando eu compro ações, eu também faço dessa forma. E aí no fracionário a gente vai comprando devagarzinho. Somos investidores pequenos, então com calma a gente vai tirando, extraindo dinheiro do mercado do risco e vamos colocando em outras oportunidades e montando um portfólio eficiente com gestão. Beleza? Daqui a pouco sai, ó, já saiu uma cota, já foi vendida uma. Desculpa, já foi comprada uma. Falta só mais uma para a gente finalizar aqui. Ó, finalizou. Então eu comprei 2 HCTR por 55,81. Vamos ver que fim vai dar. Volto a falar, isso é um risco. Tomem cuidado. Vejam direitinho o que vocês vão fazer. Mas, para mim, Eduardo, eu vejo como uma oportunidade onde é a parte da pimenta da minha carteira. Caso esse fundo venha a zero, pode vir a zero? Pode vir a zero, pode, existe um risco, porque é dívida que ele está colocando. Você imagina que qual é a segurança do pagamento da dívida? É um portfólio que o gestor lá que pediu esse empréstimo, ele tem um terreno, ele tem um galpão, ele tem toda uma sistemática. Só que quanto que vale? Será que vai ter a mesma variação de preço justo? Ele vai conseguir vender a tempo? E os custos honorários de impostos em cima de todo esse questionamento aí, quando a empresa deixa de pagar o seu CRI. Esse é o problema. A gente tinha Americanas com um high yield, um rate AA, né? Eu não me lembro se era AAA, ou seja, era muito sólido, muito firme. Hoje a gente vê que não existia isso. Então, tome cuidado. Sempre tenha uma diversificação, entenda os riscos. Põe um dinheiro que você consiga aceitar perder caso dê tudo errado. Esse é o segredo da receita desse bolo. Fica com Deus e até a próxima. Valeu.